Olha, a transição mais brutal para quem entra na engenharia é, sem dúvida, abandonar aquela intuição escalar confortável do ensino médio e abraçar de vez o rigor dos sistemas de coordenadas vetoriais. Porque, vamos ser sinceros, compreender o espaço e o tempo em alto nível não é só ficar observando o movimento por aí. É quantificar tudo isso com uma exatidão matemática absurda, seja em 2 ou 3 dimensões. É uma verdadeira mudança de paradigma. Então, nesta nossa análise de hoje, a gente vai entender exatamente como esse cálculo em vetores transforma por completo a modelagem do mundo físico. O nosso roteiro passa de forma bem direta por 5 etapas. Primeiro, a essência da cinemática. Segundo, sistemas de referência. Terceiro, a diferença crucial entre deslocamento e distância percorrida. Quarto, tipos de trajetória. E, para fechar, velocidade escalar e vetorial. Vamos lá? Ponto número 1. A essência da cinemática. Bom, a cinemática é aquele ramo da mecânica focado puramente em descrever o movimento dos corpos. A grande sacada aqui é que a gente simplesmente ignora as forças que geram esse movimento. Para traduzir isso para uma linguagem matemática rigorosa de engenharia, a gente usa 4 grandezas fundamentais, e todas elas são tratadas como vetores: a posição exata no plano cartesiano, o deslocamento, a velocidade e a aceleração. E essa distinção é literalmente o alicerce de qualquer projeto. A cinemática faz uma única pergunta: como o corpo se move? Focando totalmente na geometria da coisa. Já a dinâmica pergunta por que ele se move, que é onde entram a massa e as forças. Isolar essas perguntas é o que permite modelar vetores de trajetória de uma forma super limpa, muito antes de precisar calcular o peso da estrutura ou a força de um impacto. Ponto 2. Sistemas de referência. A verdade é que, sem um ponto de origem bem definido, a ideia de movimento é só uma ilusão. O conceito de referencial é o que dita absolutamente toda a matemática da situação. Pensemos no referencial A, adotando a terra ou alguém paradinho na calçada como ponto fixo. Um carro passando pela estrada está claramente em movimento, certo? O vetor posição desse carro em relação à origem está mudando continuamente com o passar do tempo. Mas olha como a física vira de cabeça para baixo quando a gente inverte o sistema de coordenadas. No referencial B, se a gente fixar o eixo cartesiano no próprio motorista, o carro passa a estar em repouso absoluto. O vetor posição dele em relação à própria origem é 0. Ironicamente, a matemática pura dita agora que o poste lá fora é que está em movimento, vindo na nossa direção com uma velocidade negativa. Ou seja, repouso e movimento são construções estritas do referencial que a gente escolhe adotar. Ponto 3. Deslocamento versus distância percorrida. A diferença gritante entre escalar e vetorial fica claríssima aqui. Essa linha vermelha toda sinuosa é a distância percorrida, dando aí seus 1.200 metros. É uma grandeza escalar que soma toda a energia gasta em cada curvinha do trajeto. Agora, a reta azul é o vetor deslocamento, com um módulo de 800 metros. Na engenharia de precisão, muitas e muitas vezes, a única coisa que realmente importa é essa reta geométrica, ligando o ponto de partida ao ponto de chegada. A tradução matemática dessa seta azul direto ao ponto é o vetor ΔS, que é a diferença estrita entre a posição final e a inicial num sistema de eixos XYZ. O deslocamento simplesmente ignora o caos do trajeto real. Ele é completamente cego aos desvios, focando puramente nas coordenadas espaciais de onde a gente saiu e de onde a gente chegou. Consolidando essa lógica, que é inegociável, a distância é escalar. Ela é vital para calcular coisas como o consumo de combustível ou fadiga de material no trajeto inteiro. Já o deslocamento é estritamente vetorial, ignora o caminho e é a variável fundamental para programar sistemas de navegação, rotas de drones ou controle de alta precisão. Ponto 4. Tipos de trajetória. Geometricamente falando, a gente lida com 3 grandes categorias. Tem o movimento retilíneo, que rola em uma única dimensão, tipo o cálculo de uma queda livre. O movimento curvilíneo, que já exige modelar as coisas em 2 ou 3 eixos para entender parábolas e trajetórias circulares. E o movimento caótico, que é não linear e super complexo, tipo a fumaça subindo. A engenharia tem ferramentas para tudo isso, mas é bom ter em mente que a complexidade das equações vetoriais explode no exato segundo em que o movimento sai da linha reta. E, finalmente, ponto 5, velocidade escalar e vetorial. Existem, na prática, 2 formas de medir a rapidez com que a posição muda. A velocidade escalar média usa a distância total dividida pelo tempo. Essa é a métrica do dia a dia, sabe? Perfeita para calcular o tempo total de uma viagem cheia de curvas.
É super útil, claro, mas peca pela total e completa falta de precisão direcional. É aí que a velocidade vetorial média entra para trazer o rigor absoluto que a física avançada e as simulações exigem. A fórmula substitui a distância total pelo vetor de deslocamento ΔS. Aqui, o foco é a taxa de mudança direta de posição no espaço. É impossível usar essa grandeza sem conhecer o módulo, a direção e o sentido. Sem exageros, é o padrão ouro da linguagem dentro da engenharia. Se a gente colocar essas duas fórmulas lado a lado, dá para perceber que trocar uma pela outra pode ser absolutamente catastrófico na hora de resolver um projeto. Uma análise focada só na grandeza escalar vai gerar resultados que simplesmente desmoronam sob a ótica vetorial. Afinal, a mesmíssima viagem vai produzir valores matemáticos radicalmente diferentes dependendo da fórmula escolhida. Só um parêntese tático e rapidinho para o dia a dia de quem faz cálculos. Para unificar os padrões do sistema internacional e converter quilômetros por hora em metros por segundo, a regra de ouro é dividir pelo fator de 3,6. Para o inverso, é só multiplicar. Parece bobo, mas é uma regra simples que evita aquelas falhas básicas de conversão que podem arruinar modelagens gigantescas, né? Para encerrar nossa discussão de hoje, fica aqui um paradoxo de engenharia bem interessante para fritar a cabeça. Pensemos no caso de um corpo ou de uma máquina fazendo um percurso circular perfeito, retornando à exata coordenada espacial de onde partiu. O vetor de deslocamento é zero. Consequentemente, a velocidade vetorial média também é matematicamente zero. O grande desafio intelectual aqui é: como é que a engenharia extrai dados vitais e projeta mecanismos baseados em um movimento que é contínuo, que é acelerado, mas onde no final do ciclo o resultado vetorial líquido é absolutamente nulo? Fica aí a provocação para a gente pensar.